Sente-se, feche os olhos e comece a observar sua respiração lentamente, sem forçar nada. Apenas observe. Preste atenção. O que você está prestes a experimentar não é apenas uma ideia. Não é algo em que você precisa acreditar. É uma porta, uma passagem para algo que a maioria das pessoas sente, mas nunca realmente entende. Você já teve a sensação de estar pedindo algo para a vida e, por mais que se esforce, nada responde? Você tenta, insiste, visualiza, força, e mesmo assim, nada se move. Parece que existe algo te bloqueando, como se a própria realidade estivesse resistindo a você. Mas entenda isso com muita clareza. A realidade não está resistindo a você. Ela está respondendo a você, mas não ao que você diz, nem ao que você imagina. Ela responde ao que você é. E isso muda completamente o jogo, porque o problema nunca foi falta de acesso. O problema é falta de alinhamento. A maioria das pessoas pede enquanto sente dúvida, deseja enquanto sente falta, visualiza enquanto espera falhar. E essa contradição destrói completamente o sinal. Você não pode enviar duas mensagens ao mesmo tempo e esperar uma resposta clara. Agora eu quero que você seja totalmente honesto consigo mesmo. O que você realmente quer neste momento? Não o que soa bonito, não o que você acha que deveria querer, não o que os outros esperam de você, mas o que você realmente quer. E aqui vem algo que muda tudo. Aquilo que você quer já existe, não no futuro, não em algum lugar distante, mas como uma possibilidade disponível agora. A realidade não é fixa, não é sólida, não é limitada. Ela funciona como um campo dinâmico que se reorganiza constantemente com base na coerência. E o seu estado interno define qual versão desse campo você experimenta. É por isso que algumas pessoas parecem avançar com facilidade, enquanto outras permanecem travadas mesmo se esforçando mais. Não é sobre esforço, é sobre alinhamento. Agora, é aqui que tudo começa a mudar de verdade. Quando você aprende a alinhar seu pensamento, sua emoção e sua atenção na mesma direção, sem contradição, sem resistência interna, algo se estabiliza. E quando essa estabilidade aparece, a realidade começa a se reorganizar ao seu redor. Não porque você está forçando, mas porque você parou de interferir. Você não está criando algo novo. Você está permitindo que algo que já existe se torne acessível. Agora volte para dentro. Feche os olhos novamente. Respire fundo e solte devagar. Sinta o seu corpo, sinta o espaço ao seu redor, sinta o silêncio. Esse é o ponto de entrada. O momento em que você para de reagir e começa a influenciar. A maioria das pessoas nunca chega aqui porque está sempre distraída, sempre reagindo, sempre fragmentada. Mas agora você está aqui, e isso já é suficiente. Agora escolha uma única coisa. Seja preciso. Não escolha com base no medo ou no desespero. Escolha com clareza. Agora visualize isso, mas não pare na imagem. Sinta. Como o seu corpo se sentiria se isso já fosse real? Como sua mente estaria se não houvesse mais preocupação? Como suas emoções se moveriam se você já tivesse isso? Essa sensação é o verdadeiro sinal. Não é a imagem, não são as palavras, não é o esforço, é a sensação. Permaneça nela. Não tenha pressa. Não analise. Apenas fique. Porque é exatamente aqui que a maioria das pessoas falha. Elas imaginam, mas não se tornam. E a realidade não responde à imagem, ela responde à identidade. Você precisa se tornar a versão de você que já vive essa realidade, mesmo que seja por alguns minutos, porque nesses minutos você deixa de pedir e começa a viver aquilo. Agora vá mais fundo, adicione detalhes, torne isso mais real. O que você vê, o que você escuta, o que você sente no seu corpo. Deixe isso te envolver completamente. Deixe isso te absorver. Nesse momento, algo importante começa a acontecer. Sua mente e sua emoção começam a se sincronizar. E quando elas se sincronizam, o sinal se torna coerente. E é essa coerência que a realidade responde. Agora expanda esse estado. Não force, não empurre. Apenas permita que ele cresça naturalmente, como uma onda. Isso já não é mais imaginação. Isso é interação.
Você está participando da própria estrutura da realidade. E agora vem o passo mais importante: gratidão. Não como uma técnica, não como uma obrigação, mas como um estado real. Porque a gratidão remove a sensação de falta. E quando não existe falta, não existe contradição. E quando não existe contradição, o sinal está completo. Permaneça aqui por um momento, porque algo sutil está acontecendo dentro de você. O seu sistema está aprendendo, não através de palavras, mas através da experiência direta. E é exatamente assim que a transformação acontece de verdade. A transformação não acontece repetindo frases, nem forçando crenças, mas sim vivendo a coerência repetidamente. Entenda isso com clareza. Essa prática é simples, mas não é superficial. O que bloqueia a maioria das pessoas não é a técnica em si, é o que existe por baixo dela. São padrões escondidos, crenças antigas, condicionamentos, ideias que foram repetidas tantas vezes que hoje você expressa como se fossem verdades absolutas. Eu não sou capaz, isso não é para mim, eu não consigo. Cada um desses pensamentos cria interferência, e a interferência quebra o sinal. Por isso, o seu papel não é lutar contra essas ideias, é enxergá-las, porque no momento em que você vê com clareza, elas começam a perder força. E então você substitui, não com afirmações vazias, mas com novas experiências reais. Cada vez que você entra nesse estado, cada vez que você sente coerência, você está ensinando algo novo para o seu sistema. E com o tempo, isso se torna o seu padrão automático. E quando isso acontece, tudo começa a acelerar. Mas existe algo ainda mais importante: consistência. Porque a realidade não responde à intensidade, ela responde à estabilidade. Você não precisa fazer isso perfeito. Você precisa fazer isso de forma consistente, mesmo quando parece que nada está mudando. Porque o que você não vê é que tudo já está se ajustando. E muitas vezes, aquilo que parece resistência, na verdade é reorganização. Então, em vez de parar, você continua. Agora eu quero te fazer uma pergunta mais profunda. Você realmente acredita que merece aquilo que está pedindo? Porque se existe qualquer hesitação, essa hesitação faz parte do sinal. A realidade reflete aquilo que você aceita como verdade sobre si mesmo. Então, se você se sente limitado, você vai viver limites. Mas no momento em que você reconhece que já está conectado, que já faz parte desse campo, que já tem a capacidade de influenciar, algo muda. Você deixa de pedir a partir da falta e começa a expressar a partir da certeza. E essa mudança muda tudo. Agora presta atenção nisso, porque é exatamente aqui que quase todo mundo trava, e é por isso que a maioria nunca consegue sair do mesmo lugar. Porque não adianta você tentar se alinhar se, no fundo, o seu sistema continua operando com esses padrões antigos, essas crenças que você acabou de perceber, esse sentimento de não merecimento, de limitação, de dúvida. É isso que quebra o sinal. É isso que impede a coerência de se sustentar. E é exatamente esse o ponto que o livro Seu Eu Superior, que está no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, resolve de forma direta. Porque entender que existem padrões escondidos já é um passo, mas saber como acessar esse nível mais profundo e realmente reprogramar isso na prática é o que muda a sua realidade de verdade. E é exatamente isso que esse livro entrega. Ele pega tudo isso que parece abstrato, coerência, estado interno, frequência, e transforma em um passo a passo simples, claro, que qualquer pessoa consegue aplicar no dia a dia. Não é teoria, é um processo direto para você sair desse ciclo de interferência e começar a estabilizar um novo estado dentro de você, um estado onde você não sente mais essa limitação constante, onde o seu corpo começa a responder diferente, onde o seu sistema deixa de te sabotar e começa a trabalhar a seu favor. E quando isso acontece, o resultado começa a aparecer. Pessoas que aplicaram esse processo começaram a perceber mudanças rápidas, primeiro no estado interno e depois no externo. O dinheiro passou a fluir com mais naturalidade, oportunidades começaram a surgir com mais frequência, relacionamentos ficaram mais leves e verdadeiros e até o corpo começou a responder melhor, como se estivesse finalmente alinhado com esse novo estado.
Porque quando você para de emitir interferência, você se torna magnético. Magnético ao ponto de atrair aquilo que antes parecia distante, difícil ou até impossível. Se você sente que está preso nesses padrões, que mesmo tentando, algo sempre te puxa de volta, que existe um bloqueio interno que você não consegue quebrar, então vá agora no primeiro comentário fixado e acesse o seu eu superior. Porque uma coisa é entender que o problema está dentro, outra completamente diferente é ter o caminho exato para transformar isso e se tornar a versão de você que naturalmente atrai dinheiro, amor e saúde, com leveza, com clareza e com consistência. Agora entra a última peça, ação, mas não ação forçada, não movimento ansioso, ação alinhada. Quando você está em coerência, a ação se torna clara, simples e direta. E quando você age a partir desse estado, a realidade te encontra. Oportunidades aparecem, pessoas respondem de forma diferente, situações se abrem, não por acaso, mas como resposta a você. Então entenda isso, você não está tentando convencer a realidade, você está aprendendo a parar de contradizê-la. E quando você para de contradizer, tudo começa a fluir. Então não acredite nisso. Teste. 5 minutos por dia. Sem pressão, sem expectativa, apenas presença, apenas coerência. E observe o que começa a mudar, porque chega um momento em que isso deixa de ser algo que você pratica e se torna algo que você reconhece. E quando você chega nesse ponto, você entende que aquilo que estava buscando nunca esteve fora de você, sempre esteve ali, esperando você se alinhar o suficiente para experimentar. Agora escute com atenção, porque aqui tudo se torna ainda mais preciso. Até agora você entendeu que não se trata de pedir, mas de alinhar. Só que existe algo ainda mais profundo, algo que a maioria nunca percebe. Você está sempre pedindo. Não apenas quando fecha os olhos, não apenas quando visualiza, não apenas quando tenta manifestar algo. Cada pensamento, cada reação, cada emoção que você repete no automático é um pedido. E aqui está o problema. A maioria das pessoas passa a vida inteira pedindo exatamente aquilo que não quer. Elas acordam já sentindo pressão, pensam no que está faltando, antecipam problemas, revivem fracassos do passado e, sem perceber, estão enviando um sinal constante e coerente. Só que é um sinal de limitação. Você não recebe o que deseja, você recebe aquilo que estabiliza. Então, se você realmente quer chegar em um ponto onde a realidade não pode dizer não, precisa entender isso. O universo não responde à intensidade. Ele responde à consistência do estado. Isso significa que não adianta se sentir alinhado por alguns minutos e passar o resto do dia em contradição, porque a contradição cancela o sinal. Então, o que você faz? Você simplifica. Em vez de tentar manifestar tudo ao mesmo tempo, você começa estabilizando uma coisa, o seu estado interno, independente do que está acontecendo fora. É aqui que o verdadeiro poder começa. Porque quando você consegue manter clareza mesmo quando nada externo mudou, quando você consegue sustentar certeza mesmo sem prova imediata, quando você consegue permanecer presente sem cair nas reações automáticas, você deixa de depender da realidade, e a realidade passa a depender de você. Agora entenda algo muito importante. Você não está tentando controlar o universo. Você está aprendendo a parar de fragmentar o seu próprio sinal. A maioria das pessoas está dividida. Uma parte quer algo, outra duvida, outra tem medo de perder, outra sente que não merece. E tudo isso acontece ao mesmo tempo. Essa fragmentação é o verdadeiro bloqueio. Então, entenda isso de uma vez por todas. Essa prática não é sobre conseguir algo, é sobre se tornar alguém internamente unificado. Quando seus pensamentos, suas emoções e suas expectativas começam a se mover na mesma direção, sem resistência, sem ruído, sem contradição, você entra em coerência. E coerência é a autoridade. Esse é o estado onde o ato de pedir desaparece, porque já não existe distância entre você e aquilo que deseja. Você não está mais projetando um desejo, você está expressando uma realidade. Agora vamos ainda mais fundo.
Existe um momento muito específico em que tudo muda. É o momento em que você para de verificar. A maioria das pessoas visualiza, sente algo bom por alguns segundos e logo em seguida começa a procurar confirmação. Será que está funcionando? Será que já está vindo? Quando isso vai acontecer? E essa necessidade de verificar quebra completamente o estado, porque no instante em que você busca prova, você está afirmando que ainda não tem. E essa pequena mudança te joga de volta para a falta. Então a verdadeira disciplina não é forçar crença, é permanecer no estado sem precisar de confirmação. Isso é domínio, porque quando você consegue sustentar um estado sem depender de validação externa, você deixa de reagir à realidade. Você começa a defini-la. Agora imagina isso. Você acorda e, em vez de reagir ao ambiente, você define primeiro o seu estado. Você decide como vai pensar, como vai sentir, como vai agir, não baseado nas circunstâncias, mas baseado na intenção. Você entra no seu dia não buscando resultado, mas expressando alinhamento. E aos poucos, algo começa a acontecer. As pessoas respondem diferente. As situações fluem com menos resistência. As oportunidades surgem de formas que você não conseguiria prever. Não porque você forçou, mas porque você parou de interferir. É por isso que eu digo, peça de um jeito que a realidade não possa dizer não. Porque você não está mais pedindo a partir da separação. Você está operando a partir da coerência. E coerência não implora, não corre atrás, não duvida. Ela se estabiliza. E quando algo se torna estável o suficiente, a realidade não tem escolha. Ela reflete. Então a pergunta real não é, eu posso ter o que eu quero? A pergunta real é, você consegue sustentar a versão de você que já tem isso? Porque se você consegue manter esse estado, sem colapsar, sem duvidar, sem precisar de prova, então deixa de ser uma possibilidade, se torna inevitável. Então não tenha pressa, não force, refine, volte, estabilize e observe com atenção, porque vai chegar um momento em que você para de tentar e começa a perceber. E quando esse momento chegar, você vai entender algo que não pode ser explicado, apenas vivido. A realidade nunca disse não. Você só estava enviando sinais misturados.